Bom, pessoal, vamos aí começar uma das primeiras aulas aí que vai fazer parte do nosso curso de Introdução à Matemática. Então hoje a ideia é ver o nosso sistema de numeração decimal, que basicamente é o sistema de numeração que a gente usa aqui no Brasil quando a gente está escrevendo qualquer número, enfim, quando você tem ali, por exemplo, você recebe um boleto para pagar, você vai ter um número qualquer, e a ideia hoje é a gente entender um pouco mais como que a gente lê o número, quais as características desse número, e para isso a gente vai usar esse sistema de numeração decimal, que basicamente ele é formado por na verdade por 10 algarismos, por isso decimal. Então, o primeiro conceito que a gente tem que ver é a diferença entre número e algarismo. Então, nós temos, como eu disse, 10 algarismos, e são eles os algarismos 0, 1, até o algarismo número 9, 4, 5, 6, 7, 8 e 9. Então, a diferença entre algarismo e número é basicamente os algarismos de 0 a 9 em si, soltos, eles não são números, eles são algarismos. Dentro de um contexto, então, por exemplo, eu tenho aqui uma caneta. Então, é o algarismo 1 que representa a quantidade de canetas que eu tenho, que vai ser o número 1. Mas ele solto vai ser simplesmente um algarismo e não um número. Dentro do contexto, ele se torna um número e diferentes algarismos, quando eles se juntam, aí sim eles formam juntamente um número. Então, por exemplo, se eu tiver um número aqui 544, aí sim esses três algarismos, o 5, o 4 e o 4, ele vai formar o número 544. Então, basicamente, essa é a diferença entre algarismo e número. E aqui, o nosso sistema de numeração decimal, ele é dito um sistema posicional. Por quê? Porque o mesmo algarismo, em diferente posição no número, ele vai representar uma quantidade diferente. Então vamos pegar como exemplo esse número 544 mesmo. Esse 4 aqui, ele está representando o que no nosso número? Ele está representando as nossas unidades. Então, esse número está dizendo aqui que eu tenho 4 unidades. Só que esse mesmo 4 em uma outra posição, ou seja, na posição das dezenas, ele já está dizendo para mim que eu tenho o quê? 40 unidades e não mais 4. Por isso que ele é dito um sistema posicional. A depender da posição do algarismo dentro do número, aquele mesmo algarismo pode representar quantidades diferentes. Então, aqui só para terminar, esse 5 no caso, ele está representando o quê? As nossas centenas. Ou seja, 5 centenas é a mesma coisa que 500 unidades. Bom, dito isso, a diferença entre número e algarismo e entendido, né, que é o nosso sistema, é um sistema posicional, vamos tentar entender agora a diferença entre classe e ordem de um número. Então, por exemplo, se eu pegar aqui o número, vamos colocar quaisquer números aqui, 1, 2... Então, enfim, a gente tem esse número que a gente ainda não sabe ler ele, coloquei números totalmente aleatórios, e a gente tem que diferenciar o que são classe de ordens agora para identificar o nosso número. Então, classe, o que é? Basicamente é um conjuntinho de 3 algarismos. Então foi exatamente isso que eu fiz. A cada 3 algarismos aqui, eu coloquei um colchete aqui para a gente identificar o nome dessa classe. Aí mais 3 algarismos e mais 3 algarismos. Então a gente começa, a primeira classe que existe é a classe das unidades. Unidades. Depois a gente tem a classe o quê? Esses 3 conjuntinhos representam a classe das unidades. Esses próximos 3 conjuntinhos, ele vai representar a nossa classe dos milhares. Milhares. E os próximos 3 conjuntinhos vai representar a nossa classe dos milhões. E assim sucessivamente. Então, milhões, bilhões, aí os próximos 3, trilhões, quadrilhões e assim por diante. Então, unidade, milhar, milhão, bilhão, trilhão são o quê? São as nossas classes. E o que é uma ordem, a ordem de um número? Então, por exemplo, na classe
das unidades, a gente vai ter que esse primeiro número aqui representa o quê? Uma unidade. Esse número 9 aqui, ele é o quê? 9 dezenas. Esse outro 9, aqui ele é dezena, mas como é um sistema posicional, a gente já viu. Esse próximo 9 aqui é as nossas centenas. Até aqui, sem grande dificuldade, né? Então, unidade, dezena e centena. E agora, quando a gente vem para a classe do milhar, como que funciona? Bom, essa daqui vai ser nossa unidade de milhar. Depois o que? A dezena. Dezena do que? De milhar. E o próximo vai ser a nossa centena. Centena de milhar. E depois, e assim sucessivamente, né? Então aqui a gente vai ter a nossa unidade de milhão. A nossa dezena de milhão. E a nossa centena de milhão. Depois, unidade de bilhar, dezena de bilhar, centena de bilhar e assim sucessivamente. Depois trilhão, quadrilhão e até o infinito aí. Os números à esquerda não param. Então, isso daqui representa o quê? A nossa ordem. Então, basicamente, essa é a diferença entre classe e ordem. Classe é um conjuntinho de 3 números, unidade, milhar, milhão, bilhão, trilhão, e as ordens sempre unidade, dezena e centena da nossa classe que a gente está falando. Então, unidade de milhar, dezena de milhar, centena de milhão e assim sucessivamente. Então, basicamente, a gente já viu como a gente dá como nós damos aí o nome para o número quando os números estão para a esquerda, mas e quando ele está depois da vírgula, qual que é a nomenclatura dele? Eu já entendi que tem unidade, que tem ordem, dezena, centena, que existe classe. Como que funciona agora para o número que está depois da nossa vírgula? Então vamos pegar aqui como exemplo, não sei, o número 2,3891123, por exemplo. Então esse primeiro número aqui antes da vírgula, ele é o quê? Ele é a nossa unidade, né? Depois do número para cá, a gente tem vírgula e quaisquer outros números aqui. Então, nesse número nós temos 2 unidades e o primeiro número aqui à direita, depois da vírgula, ele tem o nome de décimo. Ou seja, 2 unidades, 3 décimos. Aqui nós temos 8 centésimos. E esse 9 aqui, ele é dito milésimos. E depois esse 1 aqui é o nosso décimo de milésimo. Depois o 2 é o quê? É o centésimo de milésimo. E esse 3 é o milionésimo. E assim sucessivamente. Então, bom, basicamente a gente vai ter o décimo, o centésimo, o milésimo, décimo de milésimo, centésimo de milésimo, milionésimo, décimo de milionésimo, centésimo de milionésimo, bilionésimo, décimo de bilionésimo, centésimo de bilionésimo, trilionésimo e assim sucessivamente. Então, basicamente, é essa forma como a gente se dá aí o nome, né, para números que estão depois da nossa vírgula. E aqui, só para a gente estar finalizando essa primeira aula, como que a gente pode escrever um número de uma outra maneira, né? Vocês já vão entender o que eu estou querendo dizer. Então, vamos pegar os 6 primeiros números aqui desse numerão aqui. Então, vai ser 199, 199, 657. Então, 6, 5, 7. Como a gente pode escrever aí esse número de uma outra forma? Então vamos pensar aqui. A gente vai ter 7. Qual que é a classe e qual que é a ordem desse número 7? Então vamos pensar a classe. Bom,
Aqui já está a resposta, né? A classe dos milhares. Então, os 3 primeiros números é a classe das unidades e depois a gente tem a classe dos milhares. E a ordem é o quê? Centena de milhar. Então, a gente pode escrever o quê? É 7 centenas, 100 de centenas e mais 3 zeros de milhar, ou seja, 7 vezes 100 mil, centena de milhar, 100 mil. Esse 5 aqui, ele é o quê? Ele é a dezena de milhar, certo? Dezena, 10 de milhar, ou seja, 50 dezenas de milhares. Então, 50 vezes 5 vezes 10 mil, dezena de milhar, mais. Esse 6 é o quê? A unidade de milhar, certo? Então, é 6 unidades, 1 de milhar, vezes 1000. Então, 1.000, mais. 9. 9 o quê? Centenas. Então, 9 vezes 100. Mais 9 dezenas. 9 vezes 10. Mais uma unidade. Uma unidade é 1 vezes 1, ou simplesmente o nosso número 1, né? Qualquer coisa vezes 1 é o próprio número. Então a gente consegue decompor qualquer número dessa maneira, apenas pensando na classe que ele está e na ordem que ele tem dentro daquela classe. Então a gente sabe aqui que é centena de milhar, então 100 mil. Né? Isso daqui vai ser importante para a gente estar vendo aí alguns exercícios práticos, que é justamente essa ideia a partir de agora. Depois dessa aula, mais a parte teórica, vamos estar vendo como que isso realmente cai no seu dia a dia e nas suas provas aí que você pretende aí fazer no fim do ano, no meio do ano, enfim, ao longo do ano, ver como que as grandes instituições acabam cobrando essa matéria. Bom, pessoal, então o nosso primeiro exercício ele diz assim: quantos algarismos utilizamos para escrever um número que possui 2 unidades, 7 centenas e 8 dezenas de milhar? Letra A, 2, 3, 4 ou 5? Bom, pessoal, basicamente esse exercício ele está querendo saber aí quantos algarismos a gente usa para fazer um número que tem 2 unidades, 7 centenas e 8 dezenas de milhar. Então vamos escrever a ordem dos números começando pelas unidades. Então vamos lá. Primeiro a gente tem a ordem da unidade, depois a gente tem a dezena, depois a gente tem a centena, depois a unidade de milhar, dezena de milhar, que foi a ordem mais avançada que eles não passou para a gente. Então vamos lá, ele disse que tem o quê? 2 unidades, dezenas ele não falou nada, então é 0, centenas ele falou que tem 7, unidades de milhar ele não falou nada, e dezena de milhar ele falou que tem 8. Então, o número que o exercício estava falando é o número 80.702, que tem quantos algarismos? Tem o algarismo 2, o algarismo 0, o 7, o 0 novamente, só que esse 0 lembra que é um sistema posicional, então ele representa quantidades diferentes, né? Aqui ele está querendo dizer que o número tem 0 dezenas, e aqui ele está querendo dizer que esse número tem 0 unidade de milhar, ou seja, esse 0 a gente não vai contar só uma vez ele, a gente vai contar ele 2 vezes, porque ele está em posições diferentes, então representam algarismos aí, apesar de ter a mesma notação 0, eles representam quantidades diferentes do nosso número. Então a resposta do exercício é 1 algarismo, 2 algarismos, 3, 4 e 5 algarismos, que dá a nossa alternativa, deixa eu colar, a nossa alternativa D ali no exercício. Nosso exercício 2, ele fala: qual das alternativas abaixo representa um número que possui 2 unidades, 4 centésimos e 7 décimos de bilionésimos? Letra A, B, C ou D nesse caso? Bom, pessoal, já no segundo exercício ele quer que a gente assinale a alternativa que o número contenha 2 unidades, 4 centésimos e 7 décimos de bilionésimo. Então vamos lá, vamos escrever esse número. Ele fala que o número tem que ter o quê? 2 unidades, então é 2, vírgula. Depois ele tem o quê? 4 centésimos. O primeiro número que vem depois da vírgula é o décimo, ou seja, não tem nenhum décimo, né? Ele não falou nada. A próxima, depois do décimo, é o quê? É justamente o centésimo, que ele disse que tem 4.
Depois a gente tem que continuar seguindo até o décimo de bilionésimo. Então vamos lá. A gente tem décimo, centésimo, milésimo. Não tem nada, porque ele não falou nada. Depois tem o quê? O décimo de milésimo, o centésimo de milésimo, o milionésimo. Décimo de milionésimo, centésimo de bilionésimo, de milionésimo, bilionésimo. Depois, décimo de bilionésimo, que é o 7 que ele falou no enunciado. Ou seja, é a nossa alternativa também D. Esse exercício 3 aqui, eu acabei abreviando, mas ele caiu aí na sua Olimpíada de Matemática aí de São Paulo. E diz assim, no sistema decimal de numeração, um número tem 3 classes e 7 ordens. Então, quantos algarismos esse número tem? 3, 7, 10 ou nenhuma das anteriores? Bom, já o terceiro exercício aí que caiu numa Olimpíada de Matemática de São Paulo, ele quer saber quantos algarismos tem um número formado por 3 classes e 7 ordens. Então, cada classe ele é formado por um conjuntinho o quê? De 3 algarismos. Então, vamos montar primeiro esse pensamento. Vamos lá, então. 1, 2, 3. Essa é a nossa o quê? Primeira classe. Depois mais 1, 2, 3. Essa é a nossa segunda classe. E depois mais 1, 2, 3. Essa é a nossa terceira classe. Então, bom, ele disse que o número tem 3 classes, já esquematizamos aqui. Agora ele fala que tem 7 ordens. Ele falou qual algarismo está em cada ordem? Não. Então a gente vai colocar um asterisco, por exemplo. O número não importa, ele só quer saber a quantidade de algarismos que tem esse número. Então as 3 classes já estão aqui. As ordens agora, vamos ver. Ele disse que tem 7, vamos contar então. A ordem aqui das unidades, 1. A ordem das dezenas, 2. Centenas, 3. Unidade de milhar, 4. Dezena de milhar, 5. Centena de milhar, 6. Unidade de milhão, 7. Então, quantos algarismos ele vai ter aqui no caso? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ou seja, a quantidade de ordens do nosso número acaba sendo a quantidade de algarismos do nosso número. Então a resposta do exercício é o quê? 7 ordens, 7 algarismos. Alternativa B. Esse quarto exercício caiu na Fundação Carlos Chagas e ele diz assim: um número tem 2 algarismos, sendo y o algarismo das unidades e x o algarismo das dezenas. Se colocarmos o algarismo 2 à direita desse número, o novo número será. Bom, pessoal, já esse quarto exercício da Fundação Carlos Chagas, ele fala o seguinte: você tem o número primeiro de 2 algarismos, cujo x representa as suas dezenas e o y as unidades. Depois você cria um novo número colocando o 2 à direita do número anterior, ou seja, você tinha esse número e você acaba criando esse novo número. Como você colocou o 2 à direita, o y deixou de ser as unidades e a unidade desse novo número passou a ser o algarismo, 2. O y passou a ser o quê? As dezenas e o x as centenas. Então, como a gente consegue escrever esse número aqui de uma outra forma para tentar achar uma alternativa? Bom, o x agora ele passou a ser as centenas. Então, é x centenas, x vezes 100, certo? Mas o y é o que? As nossas dezenas agora. Então, y vezes 10. E o 2, ele passou a ser as nossas unidades. Então, é 2 vezes 1. Ou simplesmente 2 no caso, 2 vezes 1 é o próprio 2. Então, esse novo número a gente pode reescrever dessa maneira e a gente chega numa alternativa que tem aí, que é a alternativa C, portanto, a nossa resposta. O quinto exercício é um exercício que caiu no Enem e ele diz assim: o ábaco é um antigo instrumento de cálculo que usa notação posicional de base 10 para representar números naturais. Ele pode ser apresentado em vários modelos, um deles é formado por hastes apoiadas em uma base. Cada haste corresponde a uma posição no sistema decimal e nelas são colocadas argolas.
A quantidade de argolas na haste representa o algarismo daquela posição. Em geral, colocam-se adesivos abaixo das hastes com símbolos UDC, MDC, CM, que correspondem respectivamente a unidades, dezenas, centenas, unidades de milhar, dezena de milhar e centena de milhar, sempre começando com a unidade da haste da direita e as demais ordens do número no sistema decimal nas hastes subsequentes, da direita para a esquerda, até a haste que se encontra mais à esquerda. Entretanto, no ábaco da figura, os adesivos não seguiram a disposição usual. E aqui tem a nossa fotinho do ábaco. Nessa disposição, o número que está representado na figura é letra A, B, C, D ou E nesse caso. Bom, pessoal, para finalizar aí nossa lista de exercícios por hoje, é uma questão do Enem. Ele fala basicamente que você tem ali um ábaco que tem alguns discos nele, enfim, ele fala como que um número é formado e ele fala que esse ábaco aí não está seguindo a formação usual. E ele está perguntando qual que é o número que está representado nesse ábaco. Então, bom, basicamente o que aconteceu foi que essa nova disposição do ábaco da figura e do exercício, ele não utilizou as ordens na maneira correta como a gente utiliza no dia a dia. Então, por exemplo, você pode pensar, pô, que questão super fácil, é só eu contar quantos discos tem. Se você contar aí, o primeiro tem 1, 4, 7, 0, 1 e a última haste tem 6 discos. E você fala, pô, o número que está formando é 147.016. Você vai lá e assinala a alternativa errada. Por quê? Porque o nosso sistema, ele tem as ordens, né? Ordens e classes. Então a gente tem que seguir ela e desvendar aí que número esse ábaco está nos dizendo. Então, por exemplo, o nosso sistema, ele começa o quê? Com as unidades. Então eu tenho que vir no ábaco e ver qual número ou qual algarismo, né, melhor dizendo, está representando as unidades. O algarismo aqui, o algarismo 1. Depois das unidades vem o quê? Vem as dezenas. As dezenas, ele diz que está representado pelo nosso D, que é o 7. Depois vem as centenas, no caso 1. Depois vem o quê? As unidades de milhar, que é só o M, conforme ele disse no exercício aí, que é 0. Depois vem o quê? A dezena de milhar, que no caso é o nosso 6, ali o último algarismo. E por fim, a centena de milhar, que é o nosso 4 aí. Então, na verdade, o número que está sendo formado, se a gente inverter a ordem e colocar nas ordens usuais, a gente vai descobrir que a resposta é o quê? 460.171, que vai dar a nossa alternativa D. Então, bom, basicamente essa foi a aula de hoje, pessoal. Espero que vocês tenham entendido aí como que funciona o sistema de numeração decimal que a gente utiliza e tenham entendido como que essa matéria é cobrada aí na sua prova. Então, se você já gostou do vídeo, já peço para você deixar o seu curtir. Se você ficou com alguma dúvida, deixa algum comentário aí embaixo. Não se esqueça de se inscrever no canal, ativar o sininho, enfim, vocês sabem aí como ficar a par dos nossos próximos vídeos. E é isso, até a próxima aula.